O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário, enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na celebração de ontem nós recordávamos que estamos durante essa semana retomando o tempo comum, lendo o capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, que é um capítulo onde São Mateus nos apresenta Jesus sobre a montanha, e Jesus, neste momento, faz o seu primeiro discurso, e ali ele retoma bastante algo que é relacionado à lei, aquilo que foi apresentado aos antigos, aos seus antepassados, aos judeus. Mas ele retoma a lei, como eu dizia ontem para nós aqui na homilia, habitando essa lei, procurando dar um significado mais profundo e tomando pouco a pouco alguns exemplos da lei, como ele faz hoje, por exemplo. Vós ouvistes que não matarás, não é? senão será julgado pelo tribunal. E Jesus vai um pouquinho mais além, não só ouvir esse mandamento e dizer, bom, eu não posso tirar a vida do outro, mas tentar trazer isso para o interior do coração e pensar qual é a motivação que está por trás. Na verdade, nós poderíamos dizer que Jesus, ele faz uma espécie de interiorização, né, e faz com que nós trazemos a lei para o nosso interior, para dentro de nós mesmos, mais do que algo exterior somente. Naquele momento, talvez as pessoas tivessem diante dos olhos, não é somente aquilo que foi exposto, proclamado durante séculos, não é? Os 10 mandamentos são esses, nós temos que cumprir para sermos bons judeus. E Jesus traz um sentido maior. É preciso que nós também entremos no significado profundo da lei e que essa lei habite profundamente o nosso coração. Não basta simplesmente recordá-la, mas o que está por trás? Quando eu digo não posso matar, é um respeito profundo pelo outro que deve habitar o meu coração também. E por isso, Jesus traz algo que é fundamental na nossa vida. Como nós lidamos com os nossos sentimentos, e muitas vezes aqueles sentimentos ruins que nós temos, não é? Como, por exemplo, o sentimento de raiva, que muitas vezes brota em nosso coração. Não é verdade? Todos nós temos raiva. Infelizmente, isso acontece conosco na nossa vida, né? Às vezes, nos nossos relacionamentos, alguém nos faz raiva. Então, Jesus pede que nós tenhamos o cuidado com os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos podem nos conduzir, de fato, a desejos muito perversos. Se nós nos deixamos dominar pelos nossos sentimentos de raiva, às vezes sentimento de uma tristeza profunda, que pode, às vezes, nos conduzir a pensamentos de morte, a parar com tudo, não é? E outros sentimentos que podem atrapalhar, por assim dizer, o nosso convívio, as nossas relações.
E nós precisamos, então, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da graça, trabalhar isso em nós também. Não que nós não vamos ter, porque, como eu disse, isso faz parte da nossa vida. Não é? Dentro da nossa, digamos, afetividade, nós experimentamos um leque de sentimentos. Não é? Como eu já coloquei aqui, a raiva, o medo, a tristeza. Às vezes, pela perda de alguém, a gente fica triste. São sentimentos que brotam espontaneamente e sempre vão brotar ao longo da nossa vida. O importante é sabermos como lidar com eles, não deixar que eles nos dominem, mas que a gente possa não abafá-los também, mas conduzi-los de modo inteligente, não é? Deixar que a raiva se acalme, para que eu não diga coisas duras. Não é? Jesus fala aqui de algumas palavrinhas, algumas até a gente não usa tanto no nosso cotidiano, não é? Como patife, por exemplo, mas às vezes a gente pode chamar o irmão de coisas até piores do que essas que estão aqui no Evangelho, não é verdade? Então, às vezes a gente usa palavras até mais pesadas. E é importante, então, que quando brotam sentimentos ruins em nós, nas nossas relações, né, entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho, a gente poder parar um pouquinho e pensar, ter cuidado com a minha palavra. Não é? É preciso que eu tenha cuidado com minhas palavras, porque as palavras são como flechas aguçadas. Elas podem levar algo de muito bom, né? Tocar o coração do outro, né? Penetrar na vida do outro de modo muito, muito positivo, mas elas também podem ferir de modo muito negativo. Então é muito importante que nós pesemos sempre as nossas palavras. Vejam como que Jesus traz a lei para o interior. A prática do povo de Israel vinha sendo muitas vezes uma prática legalista, uma prática exterior, uma prática que precisava ser trazida, como eu disse ao início, para o interior. Então Jesus coloca muito diante dos olhos das pessoas, né? Traz essa noção de que você tem que ter consciência do que está vivendo, traz para dentro do coração. Né? O coração é a sede da vontade, a sede das decisões na Bíblia, contrariamente ao que às vezes a gente aprende um pouco na nossa cultura, que o coração é o lugar dos sentimentos, mas o coração, na Bíblia, nas Escrituras, é o local mais da decisão, do discernimento, do julgamento correto das coisas. Não é o local dos sentimentos, dos afetos, embora a gente tenha trazido, né, o coração como um símbolo dos sentimentos por causa do amor, mas porque entendemos também o amor como algo muito sentimental. E, na verdade, também o amor requer uma decisão, requer, não é, um compromisso, requer discernir as coisas, pensar bem as coisas para dizer, não é? E para fazer de modo com que eu diga e me apresente diante dos outros como aquele que os ama, não é? Como aquele que os acolhe no verdadeiro amor, não somente um amor sentimental. Não é? Importante a gente falar disso. Ontem foi o dia dos namorados, hoje também dia de Santo Antônio. Muita gente reza e pede a Santo Antônio para encontrar, não é? um casamento feliz. Então, é importante que a gente relembre um pouquinho também a importância de um amor que vai também além dos sentimentos que nós podemos ter. Então, hoje, nessa celebração, podemos pedir a intercessão de Santo Antônio, ele que foi um homem totalmente repleto do Espírito Santo, assim como a primeira leitura nos trazia, não é? Essa contemplação de Cristo que nos envia o seu Espírito para que possamos viver segundo a vontade do Senhor. Santo Antônio viveu isso profundamente, procurando se deixar guiar não pelos seus impulsos sentimentais, não é? Mas por algo mais profundo que o habitava, que era a própria presença do Senhor. E nós também hoje podemos pedir para nós, que nós saibamos discernir. É inevitável que tenhamos sentimentos, não é? Às vezes bons, às vezes ruins, mas como lidar com esses sentimentos para o nosso próprio bem, para o bem das pessoas que estão à nossa volta, para o bem de todas as pessoas com quem nós nos encontraremos hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.